Estado se impõe além do espaço privado. No seu lar, você pode fazer qualquer coisa? Pode matar suas crianças? Pode matar. Se eu chocar alguma coisa com vocês, não se preocupam não, tá? É só para provocar as palavras né? Pode matar os seus animais e pronto. Nem animal hoje, hein? Não pode vender droga, nem fazer sexo depois das 10 da noite fazendo muito barulho. Lei do silêncio. Cuidado com essa extrapolação do volume aí, da intensidade, porque você pode perturbar o espaço do seu vizinho, né? Não pode o quê? Andar de tamanco, né? Hoje já tem contenda jurídica lá em Brasília de o sino que tocam nas igrejas, porque os não católicos não são obrigados a escutar aquele sino que marca a hora da igreja católica. Então, a sirene está incomodando o povo lá de Águas Claras. Não é verdade? Então, olha só que mundo que nós chegamos, esse momento, século XXI, né? Onde nós temos, ao mesmo tempo, a presença tão marcante desse ente, Estado, que a gente não vê e ao mesmo tempo sentimos, né? E ao mesmo tempo ele regulando todas as instâncias da nossa vida, todas. Dificilmente vocês vão encontrar um aspecto, né, da vida de vocês que não está regulado pelo Estado. Eu dei o exemplo aí até do sexo depois das 10 da noite, né? Lá em Brasília os bares são 1 hora, 2 horas, né? E fecha mesmo, né? Fecha e os garçons ficam expulsando os clientes, porque se eles não colocarem os clientes para fora, eles correm o risco de serem multados pela AGFIS, né? Não é o Estado que nós, eu tenho 50, conhecemos há 50 anos atrás, nem de 20, nem de 30, mudou demais esse momento. Imagina lá atrás ainda, né, quando o Estado apareceu com esse fenômeno. Então, essa pergunta aí, né, qual a relação entre Estado, administração pública e sociedade, eu vou tentar nos guiar, né, ao tempo todo aqui, né? Então, por que estudar e por que vocês, candidatos, né, devem ter bastante claro isso, esse ambiente ou esse espaço, né, que vocês querem ser partícipes. Vocês não querem mais ser só sociedade para quem é para a primeira vez, né? Vocês não agora querem ser agentes de dentro do próprio Estado. Porque qual é a principal atribuição de um legislativo? Fazer a lei e controlar, né? Fiscalizar, né? Principalmente os estaduais aí, os federais, através dos seus tribunais de contas e tudo isso. Então, olha só a incumbência, né? Eu nunca vou ter essa chance de participar de dentro do Estado dessa forma, né? De sentar lá e ser representante e falar e na lei, né, de que esse Estado deve agir de determinada forma, ou menos, ou mal, ou mais, como o colega ali abordou. No Executivo a gente tem uma limitação, né? Eu tenho bastante experiência em Executivo, já participei de elaborar muitas medidas provisórias, né? Mas as nossas medidas provisórias, elas vão para o crivo lá dos estaduais e dos federais, né? E aí a gente vê derrubado de vez em quando as nossas... Já criamos ministérios que não foram implementados depois, é uma bagunça que a gente faz na lei. Então, por que estudar isso? Porque ele é um campo, né, específico, o espaço da administração pública, essa atribuição, né? As peculiaridades do Estado em relação ao privado, né? O privado tem mais liberdade, tudo isso, né? E principalmente que vai ser o meu enfoque aqui, chegando lá na observação do colega no início, que é o quanto que esse Estado ele tem que entregar à sociedade com eficácia e efetividade. E hoje uma sociedade bastante exigente, ainda bem, né?
o que entregar e a efetividade. Não basta mesmo aquele beneficiário de um programa social, que ele vem pela carência, mas à medida que o Estado se compromete a entregar para ele, esse cidadão tem direito o meu dinheiro não está depositado no dia certo. O meu serviço não está sendo entregue efetivamente, né? Porque o Estado se comprometeu a fazer, fez lei, no caso o Bolsa Família, acho que foi medida provisória inicialmente, depois que transformou em lei, a partir disso os beneficiários passam a ter direito totalmente, né? E a sociedade define o papel e o escopo de atuação do Estado, né? Ao longo da história, e aqui estou vendo a faixa etária um pouquinho de vocês vão perceber, né, que essa sociedade vai definindo historicamente o tamanho, né, e o que esse Estado deve fazer, né? Então é uma relação muito forte. A gente pode não sentir isso, achar que a sociedade brasileira não é participativa, né, que ela é passiva demais, mas não é verdade. Se nós olharmos para os nossos avós, né, para os nossos pais e nós hoje, nós temos uma atuação da sociedade muito mais presente de diversas formas, né, que vai atuando e exigindo desse Estado algumas transformações. Alô. Bom dia. Professor, a gente viu uma coisa interessante no Estado. É uma mãe que não cuida dos filhos. Aplicam-se várias leis e não. Por exemplo, em Minas, tá? O 13º funcionalismo público, na lei diz que teria que pagar até 31 de dezembro. A classe entrou no Ministério Público para pagar, dividiu o nosso pagamento em 4 vezes do funcionalismo público, priorizando umas funções aí que eu não vou entrar no mérito agora, quer dizer, e cobra. Se nós não pagarmos o IPVA, o problema que tem. É um absurdo essa questão. Então a gente manifesta e encontra um judiciário também comprometido para arrebentar também. Fala, por favor, sobre isso aí. Vou tentar abordar isso durante, mas também esse Estado assumiu compromissos demais, né? E prometeu demais. Ele prometeu demais, ou nesse processo de organização de demandas e ao mesmo tempo a demanda dos próprios servidores também são demandantes, aliás são demandantes poderosos, olha aí a reforma da Previdência, né? Um dos atores, né, que participou ativamente contra a reforma da Previdência, eu era um deles, né, era os servidores públicos federais, principalmente que eu senti lá em Brasília, mas imagino que outros servidores públicos no país também, né? Então, sem usar o conceito de mãe desse Estado, na verdade, nessa agregação de interesses, né, como é que esse Estado vai dar conta de cumprir tudo isso? E ainda mais, uma ineficiência, como ela abordou, de fazer, o gasto é grande, corrupção é grande, né, e demanda é grande. Então, de fato, fica difícil cobrir o cobertor, né, esticar o cobertor demais, que é o momento que nós estamos vivenciando. Quem viveu a década de 80 também sabe muito bem o que foi isso durante os anos 80, né, que a situação pela inflação, que como nós vivíamos, o Estado não conseguia construir um consenso na sociedade de como construir um combate à inflação, não construir um acordo, né, e aí nós fomos, né, cruzado 1, cruzado 2, plano Bresser e todos, plano Collor e todos eles, até chegar no plano real em 94, quando foi possível construir um acordo nacional de enfrentar um problema como esse. Agora nós estamos na mesma situação de novo, né? De encontrar um momento, eu acho que vocês vão participar deles, né? A próxima gestão, a próxima legislatura vai ter que ajudar os estados, unidades federadas e o federal, Câmara, vai ter que ajudar a encontrar um acordo nacional, porque se nós continuarmos, né, cada um pensando só no seu, vai ser difícil para quem?
pensando lá, cadê o moço do bem comum? Ele subiu, todo mundo faz pergunta, sobe, né? Você lembra? No Ceará foi assim, né? Fiquem. Fica difícil nós atendemos, né, o acordo do bem comum, aí atender o bem público, quando os bens públicos aumentaram de uma forma, a sociedade demandando cada vez mais, e financeiramente nós temos problemas também. Guarda um pouquinho mais que eu vou voltar. Nós podemos olhar isso por diversas ciências, ciência política, sociologia, direito, administração pública, e o enfoque que eu vou atuar mais aqui é da administração pública, nessa forma de como organizar, então, principalmente na colaboração executivo e legislativo, para organizar um serviço para entrega para a sociedade. Por isso que eu chamo isso de administração pública, no sentido, o Estado aí organizando e olhando para o governo para organizar uma forma de entregar para a sociedade. Tudo isso é novo na história, né? Não só na história da humanidade, nós estamos falando aí de 200 anos, de 200 anos ou 300 anos, na história brasileira nós vamos falar aí, né, de 100 anos para cá, principalmente 130. Então nós podemos olhar isso nessa síntese, né? A perspectiva da construção na história do Ocidente, essa democracia que nós experimentamos, fica aqui, não sai mais não, né? Exato. Democracia representativa, né? O Estado de Direito, que é esse, né, jeito de organizar a sociedade que nós chegamos, nós conquistamos, né? E às vezes parece que a gente não dá tanto valor a ela, né, que a gente há muitos anos vem constituindo, e ao mesmo tempo nessa forma de organização brasileira que nós organizamos, né, que nós temos os 3 níveis, que é difícil. Eu que trabalho no governo federal, e essa é a maior reflexão que nós fazemos no governo federal, como é difícil nós pensarmos numa política, num bem comum, mas nós temos que combinar com os russos, né, como disse o Garrincha, né? E aí como é que nós combinamos com os russos, que são os 27 governadores, 27 assembleias legislativas, 5.570 municípios no seu executivo e nas suas câmaras de vereadores? Como é que combina com esse povo todo? O presidente da República tem que sair e a Câmara Federal tem que negociar individualmente com cada um, porque cada um ali é dono de uma capitania hereditária, vamos dizer, né? Então, a distorção do sistema está aí. Eu não diria que é distorção. Como é que é o nome mesmo? Alex, isso não é distorção, isso é natureza. É natureza do sistema que nós construímos. Nós construímos esse sistema desse tamanho. Nós criamos em 1988, nós demos liberdade de criar mais não sei quantos municípios, com os gastos das câmaras de vereadores e tudo isso. E nós chegamos nesse tamanho de 513 deputados federais e o tamanho das assembleias legislativas também. Então, assim, não tem como enfrentar isso no sentido, a menos que vamos entrar num novo processo constituinte, vamos rever os números, portanto, essa organização, essa complexidade que nós construímos em 130 anos, começando lá em 1889, com a proclamação da República, os 3 poderes, os 3 níveis, essa existência de legislativo, tribunais e tudo isso, né? Então, como é que nós convivemos com isso? Claro que é possível mudar. Não, o próprio sistema, na verdade, constitucional nosso, ele permite, porque, na verdade, o presidente da República não deveria negociar com o parlamento, deveria negociar com os partidos, porque o nosso sistema é partidário. O mandato é do partido, pelo menos da Câmara Federal é do partido.
Só para fazer uma contribuição também, nesse ponto que o Alex falou, a gente tem, na primeira etapa, eu ia fazer esse complemento, que os partidos políticos que têm que ter o protagonismo dentro deste tipo de abordagem. Ontem, durante o meu ponto de fala, eu citei daquela questão do amadurecimento partidário, etc. e tal. Só para fechar, um deputado federal, vou me lembrar daqui a pouquinho, na quarta-feira, me falou: boa era a época do Lula, porque ele negociava com líderes, e a Dilma começou a negociar parlamentar por parlamentar. E aí, quando a gente observa a relação do Congresso e a possibilidade de aprovação de leis, medidas, etc. e tal, no governo Lula e no governo Dilma, a gente vê a diferença exatamente por essas tratativas. Tá. Aí, as duas observações, nós entraríamos, eu vou fugir um pouquinho dela, só vou colocar ela no cenário, no sentido de que, de fato, a história partidária no país é frágil. Né? Os partidos não são partidos consolidados. As pessoas não se identificam com partidos. Né? Olha a tradição nossa. Né? É o personalismo. Né? Claro que os líderes têm um poder enorme ali dentro do Congresso. Não sei se vocês sabem, muitos projetos são aprovados sem passar pelo plenário. Só são aprovados em acordo de líderes. E aí, claro que as características, a literatura, Alex, de ciência política, chama as características pessoais do presidente, do governador, o jeito que ele se move na política, né, contribui demais para como que ele se relaciona com esse regime, essa fragmentação dos partidos e tudo isso. Ele pode, no caso do Lula, o exemplo que o Felipe deu, ele pode construir um jeito de se relacionar bem com os líderes, né? Ou ele vai para a negociação uma a uma o tempo todo por conta de um conceito que a gente usa brasileiro mesmo, que chama presidencialismo de coalizão. O presidente não governa sozinho. É a minha curiosidade, dia 1º de janeiro de 2019, espero que vocês tenham essa curiosidade também. Esse presidente novo, seja qualquer um deles, que se for eleito, ou os governadores, eles vão construir governabilidade, né, dentro do seu nível, e governabilidades construídas não nas bases que as governabilidades construídas até agora, que são baseadas principalmente na corrupção. Né? Então, como é que um presidente que está enfrentando, um sistema que está enfrentando um controle que o nosso sistema está encontrando agora, de tribunais de contas, que nós estamos sendo olhados o tempo todo, de Ministério Público, o tempo todo vocês vão ter, e cada um de nós tem ali no âmbito o Ministério Público no pé, controlando. Isso é bom, não estou achando ruim não, né? Isso é tudo fruto da Constituição de 88. Estamos 30 anos dessa maturidade agora. 30 anos a gente não chega numa idade com uma certa maturidade? Exatamente, nós estamos em 1988, nós estamos há 30 anos certinho, aí em outubro, né, comemorando, e aí agora nós estamos chegando numa estabilidade institucional, já passamos por 2 impeachments e não se dissolveu. Então nós estamos maduros nesse momento, a sociedade está madura, as instituições estão maduras, né, muita gente muito bem formada nesse país, o perfil educacional do país mudou muito de 88 até hoje. Em número de doutores, né, tem muitos servidores públicos, promotores, juízes, muito bem qualificados no país. E isso foi tudo nesses 30 anos. Então nós vamos enfrentar isso no próximo governo agora, na próxima composição, né, nada disso vai mudar, porque isso está no sistema, isso está nas instituições, na Constituição. Então como que vai ser essa organização nessas bases? Bom dia. Bom dia. Do ponto de vista de organização, de decisão, conversar com os líderes, é muito interessante e resume muitos problemas. O problema, a gente tem um grande problema, o maior problema que nós temos, que os partidos, como o senhor falou, eles têm donos, né? E aí a representatividade do cidadão, ela fica comprometida, porque muitas das vezes o que vai opinar vai ser a decisão do presidente ou a decisão do líder,
do que a representatividade do coletivo que elegeu aquele parlamentar. Então, as individualidades, elas vão ser comprometidas nesse aspecto aí. Agora, do ponto de vista de decisão, realmente seria interessante. Nós teríamos somente 32 deputados, um de cada partido, e precisaria de 513. Eu acrescentaria nessa discussão aqui, que ela é bastante forte na ciência política, de que, na verdade, nenhum líder e nenhum presidente de casa, o Cunha, por exemplo, ele não fez tudo aquilo da cabeça dele. Ele podia ter muita ardilosidade na sua cabeça, mas ele só fez porque ele tinha base. Se ele não tivesse base para apoiar ele nas suas proposituras, ele tinha dançado. Severino dançou lá atrás, né? Então, na verdade, o posto de deputado federal, o posto de deputado estadual é importantíssimo, porque embora os líderes estão lá, na verdade, vocês vão que dar sustentação para essas proposições. Portanto, o poder do deputado é muito forte, né? Aí vai na postura de como que é que você vai construir e dar apoio para uma determinada base numa determinada posição. Aí é um dilema pessoal, ético, moral, totalmente individual, que eu prefiro não entrar nessa discussão aqui. Nessa perspectiva histórica que eu estou fazendo essa pequena introdução aqui, então nós podemos olhar ela do ponto de vista jurídico, no sentido dos direitos civis que nós fomos conquistando, né? O exemplo disso é a Inglaterra, né? Naquele momento do início ali da organização da Inglaterra, o direito básico ali que as pessoas passaram a ter era o direito à vida, praticamente. Quando é que vai incorporar no direito o direito ao trabalho? Muito recente, aqui no final no início do século XX, né? Primeiro nós estamos ali no direito básico de sobrevivência e pela segurança, né? Aí depois o direito ao trabalho e tudo isso. Hoje não, hoje nós estamos falando de milhões de direitos que não são mais os direitos simplesmente jurídicos, né? Depois os direitos políticos, né, que foi se avançando no século XX, até chegar nesse momento que nós falamos dos direitos sociais, né? E aí as políticas públicas ganham importância, porque é através das políticas públicas que tem que dar resposta a essa. Eu vou passar um pouco por essas perspectivas, né? E para chegar no final, que é o meu interesse maior. Então, o jurídico, né, já está contando meu tempo ali, né? Num determinado momento, contra os reis, contra as monarquias, e aí a diferença vai ser cada país com a sua história, o mais marcante, que marca toda a sociedade ocidental, é a Revolução Francesa. Né? Tinha lá reis vivendo séculos, e aí em 1789 corta a cabeça dos reis, vão para a guilhotina, né? E começa uma nova forma de organização. É esse modelo que vai inspirar o nosso Estado brasileiro, né? A Revolução Francesa contra o absolutismo, né? Contra o poder monárquico, porque de que forma que o rei herdava e era dono do poder? De nascença, era hereditário, né? Então era totalmente centralizado nele, né? Aí a Revolução Francesa e fala, e esse Estado não pode ter centralização em ninguém. Nenhuma pessoa pode ter um poder absoluto. Por quê? Porque ele tem que estar dividido, né? Ele tem que estar em todos ao mesmo tempo, que é o artigo 1 da nossa Constituição. O poder emana do povo, né? Para o povo. Esse é o princípio exatamente dessa forma de organização. Mas ao mesmo tempo que ele está em todos, ele não está em ninguém, né? Porque ele está no conjunto.
Então, essa ideia de centralização e monopolização do poder, né, contra o Estado absolutista. Isso tem essa história no século XVI, no pós-renascimento, de uma organização de que nós não podemos viver na vontade de um. Nós temos que viver na vontade de todos. Qual é a forma que é possível, né, organizar isso em todos? Porque nós não estamos mais falando de uma sociedade que é possível se reunir na Ágora, né, lá na Grécia, e coletivamente eles decidirem o destino das coisas. Então, se nós não podemos nos reunir a cada decisão que nós precisamos tomar, isso tem que estar organizando em algum lugar. Imagina se a cada coisa que acontecesse na sociedade, batemos o carro. Agora nós temos que sentar e discutir o que fazer nessa situação. Um colega nosso matou o vizinho. Agora nós temos que sentar e decidir o que fazer nessa situação. É possível? Não é possível. Nós temos que encontrar uma forma de que essas coisas já estejam organizadas. Aonde é que está essa forma? Na lei. A lei já diz. Qualquer coisa que nós fizermos, fumar aqui, a gente já sabe a punição da lei. Qualquer coisa que a gente extrapola, ela já está ali consubstanciada, né, numa coisa que é dizendo como que se regula a vida social. Então, o Estado moderno é essa forma, né, de organização baseado na lei. O principal autor disso é Montesquieu, né, o espírito das leis, né, de que nós vivemos, né, e preferimos viver na base da lei, né, não na lei lá do Velho Testamento, né, mas na lei consubstanciada, né, dessa forma, do que viver na vontade do rei. Imagina todos nós, hoje, sábado de manhã, um dia maravilhoso, né, o rei acordasse de mau humor lá, né, e decidisse matar metade dessa turma aqui. É isso, nós não queremos viver no jugo, né, na vontade, nós queremos viver numa vontade que eu tenha previsão que eu posso extrapolar. Eu posso querer extrapolar a velocidade de 60 numa via de 60, mas eu sei de antemão de que aquela via é de 60. Como é que eu sei? Está lá anunciado nas placas. Aquela placa é de quem? É do Estado. Ela está avisando você. Se você está, não vai ter importância, eu estou disposto a correr o risco. Qual o risco? Né? E aí você vai responder por ela por 60. Eu vou só tomar uma cerveja. Não tem importância. Eu sei dirigir de 60. A lei você já sabe. Eu sei dirigir com um copo de cerveja, ou dois, uma garrafa, um túnel, como é que é? Um engradado, o que for. Mas a lei está lá. Se você for pego, se você quiser correr o risco, então o tempo todo nós fazemos o cálculo. Se eu quero extrapolar a lei ou se eu não quero extrapolar a lei, mas ao mesmo tempo eu já tenho a informação antes. Por isso que nós nunca, né, advogado, podemos alegar desconhecimento da lei, ignorância da lei. Nenhuma lei existente nós podemos alegar numa defesa nossa desconhecimento da lei. Por quê? Porque ela está anunciada aí antes do... Tinha uma mão levantada. Não? Para você. O microfone para ele aqui, por favor. A lei, porém, ela é muito complexa. É questão de, por exemplo, o rico e o pobre estiver disputando uma pendência ali. O pobre não consegue chegar a um tribunal superior. O rico é levanta, o pobre existe. Então, na teoria, não é uma lei para todos. Quem tem o poder tem uma condição maior para se dar bem na família. Bonita observação, porque a sociedade ela é tão desigual, né, de que, né, você tem acesso à informação sobre a lei de uma forma diferenciada.
né? E aí, né, o pobre que você chamou ali, ele, né, tem um desconhecimento. No entanto, né, na hora que esse Estado você pode alegar isso, né, na hora da elaboração da lei. A lei ela não levou em conta o interesse de todos, né, ou da camada mais prejudicada da sociedade. Mas, no entanto, na hora que ela está valendo, né, infelizmente o pobre não vai poder fazer essa alegação. E ela vem com mais força nesse sentido de que ele não conhece nem a elaboração dela, mas ele vai sofrer mais do que o outro. Portanto, esse Estado, né, nós temos um território marcado, e aí na nossa história brasileira é bem forte isso, porque os portugueses foram muito eficientes, né, eficazes de manter esse território como um todo, né? Então o território é importante. A economia, nós temos essa moeda, que isso identifica uma sociedade, e ao mesmo tempo o poder da polícia que o Estado tem, ele está centralizado na mão de um, né? Não está distribuído. Antes dessa organização de sociedade, onde um ente tinha a centralização da polícia, desse aparato, monopólio do uso da força, os donos dos feudos tinham cada um o seu exército. Cada um o seu exército, imagina só, né? Por isso que era tão dividido os feudos, e um lutava contra o outro. Não. Os últimos dois países a fazer essa centralização foi a Itália e a Alemanha no final do século XIX. Hoje não, todos os estados ocidentais, vamos falar assim, estão com as forças centralizadas num. O Temer deu mostra disso recentemente. Soltou o decreto lá e falou: Exército, utilize a lei da ordem a lei da ordem. Usou, acabou dia 4 de junho e tudo voltou à normalidade, mas ele tinha o poder e ele podia ser, né, acusado de não cumprimento da Constituição, caso ele não fizesse um ato como aquele, porque é responsabilidade dele fazer, né? E aí, para fazer isso tudo, né, foi se organizando um aparato, né, que é ajudar a organizar essas coisas para o Estado. Esse é o governo. Essa é a administração, no sentido de como que ajuda a organizar essa sociedade que vai se construindo nesses momentos, né? Portanto, tem aí uma forte designação, né, um forte de orientar a sociedade, né, no sentido de que direção tem que tomar, a organizar as relações mercantis, as relações comerciais, a questão de mercado e coisa, ao mesmo tempo manter a fronteira sob controle. Aí tantos países que brigam por fronteira, nós paramos, né? Paramos com a briga no Rio Grande do Sul, quando nós brigamos com a Argentina, Paraguai, né? Principalmente, para a guerra do Paraguai, e ali na fronteira com Rondônia e Acre, que também tivemos alguma disputa lá. Nós já estamos bastante estáveis com o nosso território há bastante tempo, né? A fronteira nossa, né? Mas ao mesmo tempo nós não descuidamos, né? Claro que podia ser melhor, porque ali tem o tráfico de drogas e armas que são fortíssimos, né? E ao mesmo tempo nós temos que manter sob controle os conflitos, né? Os conflitos, eles são presentes, fazem parte, mas ao mesmo tempo eles têm que ser mantidos num determinado nível de controle, senão nós perdemos o controle desse Estado como um todo, e aí o Estado se dissolve, né? Isso seria péssimo, né, para uma sociedade chegar nesse estado de guerra civil que nós estamos assistindo em alguns lugares, né? A Síria está aí há quantos anos em guerra civil, né? E nós entramos num estado de conflito que se torna administrável, e aí você tem o uso da força tão violenta, às vezes precisando da força externa ainda. Portanto, os conflitos devem ser mantidos sob controle. E ao mesmo tempo nós temos uma clara separação nessa forma de organização entre Estado e sociedade.
né? Está muito bem definido a partir desse momento, né, nessa forma de organização da sociedade, o que é Estado e o que é sociedade. A sociedade participa, a sociedade tem o projeto de iniciativa popular, tem o voto, tem a democracia direta, que em alguns momentos pode exercer, o referendo e outros. Tem as ações civis públicas, tem vários mecanismos da sociedade poder se organizar, cobrar e até mesmo propor. Quando propõe, lei da ficha limpa. Da onde nasceu a lei? Da sociedade. Então, ela tem a sua participação bastante ativa e nós estamos assistindo uma sociedade brasileira amadurecendo a sua democracia e crescendo na participação, e quer participar muito mais ainda. Hoje, a questão da transparência e do meio digital e tudo isso tem facilitado demais isso. Onde eu trabalho, por exemplo, toda hora, pela lei do acesso à informação, o cidadão pode questionar o que nós estamos fazendo. Exato. Né? É isso, amadurecimento do país é isso, amadurece as instituições e amadurece as pessoas também. O pessoal tem que estudar. A ministra Carmen Lúcia colocou ontem, disse o seguinte, que os ministros do Supremo Tribunal são mais conhecidos que a escalação do Brasil. E realmente é verdade, porque hoje o brasileiro tem o interesse de saber como é que aquela lei foi feita, quem fez, quem votou, o que não existia antes. Olha aí, ano de Copa, e quase ninguém fala de futebol, de Copa, e fala das votações do Supremo. Mas eu tenho uma crítica, eu até pensava conversando sobre isso, o sufrágio universal. É um direito, né? Eu acredito que ainda falta muito, porque eu estava até debatendo ontem à noite que bons candidatos sempre houveram e sempre haverão. Candidatos querem servir o povo e não ser servidos pelo dinheiro público. O problema é que o eleitor ainda não tem essa consciência do poder do voto. Eu acredito que a gente tem que fazer um trabalho também com o eleitor, para que ele verifique, ele sabe disso inconscientemente, mas que ele tenha uma consciência maior de que a escolha errada é que causa tudo isso. Né? Então, as eleições a gente precisa trabalhar nos bairros, é o projeto que a gente está pensando, em ter consciência que o eleitor ele tem um poder na mão para o bem e para o mal. E hoje o país está dessa forma pela a escolha errada dos eleitores. Então é uma consciência que tem que ser trabalhada. Só complementando as falas, e a sua também, Paulo, acho que o primeiro ponto, nesse movimento que a gente tem agora de interesse, acho que o que eu chamo de efeito pedagógico da Operação Lava Jato, de toda essa crise que a gente está tendo. Então está tão escancarada a situação que a gente realmente está começando a se incomodar. Em relação ao eleitor, é uma característica nossa da construção do Estado que é uma questão personalística. Então a gente sempre teve a relação do amigo do rei ou amigo da corte. Então o nosso voto, ele é na pessoa. Tanto que uma pessoa mudar de um partido para o outro nem precisa justificar, porque um partido ele é mera proforme da regra eleitoral para a conquista do mandato. No caso do legislativo especificamente, é pior, porque o eleitor ele não consegue tangibilizar o papel do legislador por conta da relação do executivo com o legislativo e o nosso, porque alguns aqui que têm mandato no legislativo, você precisa ficar se desdobrando para arrumar médico, arrumar emprego, atender a necessidade da pessoa, porque senão você não é votado, você não é acompanhado pelo seu papel e ideias que você defende na Câmara, porque é algo muito etéreo. Porque se você aprovar uma lei hoje, aquela lei vai chegar na vida do cidadão daqui a uns 2, 3 anos e vai chegar pelo executivo. Então, numa sociedade de baixa escolaridade, muito jovem a democracia, isso é muito etéreo para o eleitor perceber o papel do legislativo e aumenta mais ainda o seu desafio de conseguir o voto. Concordo com tudo, acho que temos que ser críticos mesmo e ao mesmo tempo cobrar que a educação melhore, né, fazer uma educação que explique, né, que esclareça isso tudo ao cidadão, que os partidos têm essa função, à medida que ele quer ganhar importância para a sociedade, ele também tem que mostrar para a sociedade, né, como se fazer uma formação política, né,
e ao mesmo tempo o papel do próprio espaço legislativo, né? Como que o espaço legislativo ele pode ser um espaço não em si mesmado, fechado nele mesmo, de que forma que ele dialoga com a sociedade, dialoga com os estudantes, né? Abre as portas no sentido de mostrar o que é um processo legislativo e qual é a importância disso, porque é isso que ela estava falando no início. Nós estamos construindo uma sociedade que está ficando com nojo desse sistema. Está difícil para nós sustentarmos para a sociedade, né? E aí o cuidado que nós, né? O servidor público já se sente com vergonha, porque tem o tempo todo uma mídia, uma cultura falando que servidor público não trabalha. Aí personagem. E eu trabalho dentro do Estado há muitos anos e eu trabalho muito. E você vai encontrar milhões de servidores públicos que trabalham muito. E tem compromisso com aquilo, mas tem uma mídia, tem uma sociedade que tem essa visão. E da mesma forma, o sistema, os políticos e tudo isso, que joga tudo isso, não presta, nada presta. Então nós temos que ver que sociedade, que valor nós estamos contribuindo para contribuir para essa formando, né, para essa cultura que fica difícil nós sustentarmos. Essa organização toda, o custo que isso representa para a sociedade e ao mesmo tempo a sociedade assistir o que ela está assistindo com todas as informações que nós temos hoje. Ao mesmo tempo, nós temos que ser um pouco compreensivos. Nós estamos falando de uma sociedade que saiu ou ainda tem indicadores de analfabetismo altíssimo. Nós estamos falando de uma geração, vamos pensar aí, anos 60, né, de que nós vivemos uma população quase rural. Né? O índice de analfabetismo é altíssimo. E nós pegarmos nós aqui e olharmos a nossa geração atrás, os nossos pais, nós estamos falando de analfabetos. Né? Então, como que nós vamos cobrar de uma sociedade também tanto esclarecimento sobre o seu voto, né, se a gente não tem essa visão compreensiva no sentido também de que essa sociedade é uma sociedade nova, uma história que não favoreceu, né, esses processos culturais e tudo isso. Então, compreender e ao mesmo tempo não ficar parado. De que forma que eu posso contribuir como legislador, né, no meu caso como executivo, os meninos dos partidos, quem está dentro do partido, quem está da fundação, para a gente ir transformando ao mesmo tempo, para daqui pelo menos 100 anos, 200 anos, 500 anos, nós não estamos aqui repetindo a mesma coisa. Senão, de fato, é melhor a gente ir para uma guerra civil, né, e organizar, ou cortar os pescoços de novo, como cortamos do rei lá em 1789, né, porque senão, que benefício está trazendo para a sociedade essa organização? Eu tenho umas 3, 4 mãos levantadas, eu não sei a ordem mais. Senhora primeiro. Bom dia. Bom dia. Professor, vou te chamar de professor, porque Eu me sinto elogiado. uma magna aula. Eu sou professora. Diante dessas intempéries, ontem nós ouvimos aí a conquista do voto de mão, aquelas prerrogativas que foram nos dadas, e eu refletindo aqui, a dificuldade que nós estamos tendo, né, no boca a boca, no network, na questão de estar indo, principalmente nas nossas áreas de competência, que no meu caso é a educação. Como é que você nos sugeria, por exemplo, um Estado que implanta programas, mas não forma professor? Porque até então o professor vendia o almoço para comprar a janta. Agora não pode nem fazer isso mais porque não tem dinheiro para comprar, porque o Estado não está cumprindo nem as parcelas. Agora analisa as nossas dificuldades. Diante disso aí, nós vamos ter que nos reinventar, consolidado, né, em fundamentações, justamente para nós estarmos convencendo os nossos professores que esse país tem jeito.
Agora, esse país não terá jeito nunca se não for pela educação. Isso aí nós temos plena consciência. Outro detalhe, quem faz uma universidade federal, logo eles estão adentrando num curso, no estrito senso, né? Mestrado, doutorado, formando, né? Se formando. Quem não se formou numa faculdade particular, urra para pagar o seu mestrado quando o projeto dele é passado. Então, enfim, a formação do professor. Que magia nós poderíamos estar usando para convencer? Não é convencer, porque o professor não é qualquer coisa que ele convence. Ele é calado, ele se cala, mas ele está muito revoltado, né? Talvez os 30 anos de cultura de silêncio nós vivenciamos, ainda não nos reportamos à forma de falar, ainda nós não acostumamos com essa democracia de falar. Então são poucas pessoas, porque até mesmo quando me coloquei à disposição para ser uma pré, disseram, você é louca. Então eu falei assim, não sou louca, eu tenho ideal e vou para frente. E essa geração agora, que é midiática, que não reflete, como é que nós vamos vivenciar? Então nós estamos fazendo, nós estamos sendo verdadeiros artistas dentro de sala de aula. E olha que eu sou professora universitária, e na universidade também, muitíssimos analfabetos. Então, é uma reflexão, porque você está falando aí sobre a questão do Estado, né? Agora, a lei de direito e de fato, o de fato está muito mais além do que o de direito. Obrigada, professor. Tinha mais não? Bom dia a todos, meu nome é Roberto Marques, sou do PROS Contagem. E parabéns ao PROS por a realização desse evento maravilhoso, no momento de dificuldades, né? Você promover um evento desse, e parabéns para quem acredita em estar aqui ontem o dia inteiro, hoje, parabéns mesmo, né? Olha, a gente ouve, concorda, porque o objetivo é melhor, é construir. O encontro eu quero ser bem breve, o encontro do cidadão, a construção da sociedade, todos os matizes, ele passa pela organização partidária. Se não houver partido político que ele possa ser o anseio da população, não tem mudança da sociedade, nem para a educação, não tem. Porque você pega uma cidade organizada, um município, você tem pessoas bem intencionadas, às vezes um prefeito. Ele perde um mandato 4 anos, o outro entra, de repente, não continua aquele trabalho, não tem continuidade. Porque o projeto é da população. Ela se organiza através de onde que os poderes colocam? É através da organização partidária. São 35 partidos, não é verdade? Nós ainda não vivemos isso dentro dos partidos ainda, a seriedade. Nós não vivemos isso ainda. Então, respeita-se a hierarquia, você tem quem construiu, é caro no Brasil você manter uma estrutura partidária. Eu vejo o PROS muito bacana, dos partidos que eu já tive oportunidade, a estrutura nacional, né, o que oferta, é interessantíssimo. Mas é interessante que vivenciar isso e trazer para nós. Eu não sou candidato, eu sou candidato eletivo, sou candidato a ajudar hoje no PROS a construir um momento importante, eleger bons parlamentares que possam, na Câmara Municipal, né, estadual, na Municipal Estadual ou em Brasília, que seja no Senado, construir realmente projetos interessantes para o país. Quando se fala de mudança, busca lá atrás, foi o regime forte, Mao Tse Tung com a Revolução Cultural. Hoje o que está aí a China? Tem dificuldades, tem coisa errada? Tem, mas houve proposição de se construir isso aí. Nós do Brasil, o Cristóvão Buarque colocou esse final de semana, o professor ou caminhoneiro, mostrou como é que você bota um governo de 4 no chão, de joelho no chão, governo mentiroso, não é verdade? E nós, 207 milhões de brasileiros, numa discussão errada, sendo que tudo começa na minha casa, na minha rua, no meu bairro, no meu município, no meu estado. Eu não exercito a democracia
a começar em casa. E dentro de partido, muito difícil. Então, eu acredito que a gente vai pegar ainda, salutarmente, a expectativa de nós podermos, dentro dos partidos políticos, respeitando a hierarquia, quem construiu, quem é quem, tem uns que são candidatos, outros que não são. Nós só queremos participar e ajudar a construir um partido melhor, ajudar a construir que possa realmente, o produto é o voto, não é verdade? Desculpa, mas essa era a mensagem. Perfeito. A solução passa para o partido político. Também concordo. Juntando as duas, depois eu... Professor, só me ajuda no tempinho, você prende, né? Tem meus controladores ali. Desculpa encerrar. A ferramenta de transformação, desculpa, gente, chama-se partido político. É a única ferramenta de transformação da sociedade. A partir dela, você exercer. Você pode ter time de futebol, religião, mas é o partido político que faz a transformação da sociedade. Vou ser rápido e objetivo, tá, professor? A gente também é professor, trabalha 32 anos na área de história também, sabe? E o objetivo é Santo Agostinho falava algo maravilhoso. Eu não posso impedir que os pássaros passem por cima da minha cabeça, mas posso impedi-los de fazerem ninho na minha cabeça. Por isso que eu vim para o Bronx. Olha só. Bonito. Acabou o tempo das 11 total? Não, né? Você quer fazer pergunta? Deixa eu só avançar um pouquinho aqui, é o tempo também. Só avançar. As duas observações, as três nesse momento, elas são perfeitas e se encaixam completamente. Né? Os partidos não existem sem pessoas. Então, o investimento é nas pessoas e mostrar o valor dos partidos. A questão da educação, da mesma forma. E aí, da mesma forma como eu estou fazendo esse resgate histórico, professor de história, é importante nós refletirmos sobre isso. Esse movimento que nasceu na década de 70, pós-ditadura, na ditadura, e muitos de vocês têm certeza que participaram desses movimentos, que fortaleceu nos anos 80, chegou na Constituição, e que chegou nesse momento agora, é uma sociedade que está cansada. E resgatar essa militância, e os professores foram muito militantes nesse processo. Minas tem uma história de professorado fortíssimo, quem não conhece deveria conhecer, porque ele é um marco na história da educação brasileira. Não é, professor? Aqui já teve os melhores sistemas de educação, nasceram aqui em Minas Gerais. Experiência de eleição de diretores e tudo isso. Então, é bom nós refletirmos, de fato, nesse momento que vocês são candidatos, o que eu estou contribuindo nessa história para acabar com um pouquinho de centelha que pode existir dentro das pessoas ainda, de voltar a acreditar em alguma coisa, ou eu vou ajudar a encerrar e enterrar isso de alguma forma. E pensar, eu quero ser candidato de uma eleição, eu quero participar desse Estado, seja como deputado, seja como deputado federal, seja dentro do executivo, seja qualquer, ainda, muitos anos na minha vida. Se o meu resultado é só um mandato e acabou, de fato fica difícil refletir um pouco nessa linha. Mas se você quer ajudar a construir um Estado numa outra perspectiva, essas observações são importantíssimas no sentido de que, como que eu contribuo para aumentar, vamos resumir isso na palavra cidadania. Né? Como que eu ajudo? E aí a magia que a senhora pergunta, professora, a magia eu acho que é exatamente essa fala sincera da senhora. Quanto mais sincero vocês forem nessa mobilização do perfil dos seus candidatos, é melhor. Porque aí você pode resgatar uma chaminha ainda que pode ter de participação, e mesmo da juventude. Né, que a senhora fez referência à juventude digital, né, nesse momento que não reflete alguma coisa assim, cuidado um pouquinho com essa observação. É uma população que junta muita informação ao mesmo tempo, né, e tem outros mecanismos que nós, né, do mapa mental nosso, né, aqui nós temos um representante, quantos anos você tem? 20 anos, né? Vale a pena conversar muito com os jovens, para ver se eles são tão alienados, de fato não se reflete sobre o que acontece
no país. Né? E aí sim, e é uma juventude que é de primeira eleição, muitos deles. Então, como que a gente constrói tudo isso? Eu vou ter que avançar um pouquinho aqui, nesse sentido de como se organizou tudo isso, controlar, isso vai ao longo da história, tanto no iluminismo, a Revolução Americana, né? E aí isso vai chegar num determinado momento da história que a gente vai falar de que isso deixa uma herança que nós já temos claramente como que se organiza a polícia, o poder administrativo, né? De baixo, né? O poder judiciário, e como que esse Estado, um pouco na perspectiva do colega lá, regula essa sociedade, né? Os comportamentos dessa sociedade e ao mesmo tempo a forma de organizar e colocar limite aos direitos individuais, né? Em prol do interesse público, da coisa pública, né? Então isso deixa essa herança, né? E com isso nós entramos nessa parte, nessa terceira parte da nossa organização. Quanto tempo atrasado eu estou para acabar tudo? Então eu vou voar nessas aqui, né? Que isso é a história do século XX, no sentido de que agora esse Estado que já se definiu claramente, né? O seu papel, a sua organização, o seu poder, tudo isso, ele precisa organizar uma forma de gerenciar isso tudo. E aí vai se organizando a administração pública, né? Onde você tem toda a organização dessa camada de servidores públicos, a gente chama de burocracia. Por quê? Porque tem uma sociedade agora que complexificou muito, cresceu muito, né? Pensa em nós, Brasil. O que nós éramos em 1891? Primeira Constituição Republicana. Em termos de população, o território era o mesmo praticamente. E o que nós somos em 1988 na Constituição última que nós tivemos? Uma outra sociedade, né? Uma outra sociedade completamente diferente. Portanto, esse Estado cresceu, essa sociedade cresceu muito e precisa organizar uma forma de organizar a gestão desse Estado. Se antes era fácil lá, né, atender a demanda, né, principalmente nós estamos falando aí de uma faixa litorânea de população que vivia nas grandes cidades, o resto da população estava dispersa no país como um todo. Então nós estamos falando de pouco, era mais fácil organizar esse Estado aí, naquele momento ainda final, antes, né, a coroa, né, mas agora no século XX não é isso que nós vamos ver. Por isso que nós vamos aí, Getúlio já em 1930 vai pensar a organização da administração pública, criar um grande departamento de gerenciamento de tudo isso, né? E esse fenômeno vai crescendo até nós chegarmos a essa complexidade toda hoje que forma esse aparato, né? Que ajuda o Estado, né, a organizar e administrar isso. Isso exige racionalidade, né? Exige um processo de trabalho, né? E hoje, cada vez mais, nós temos visto como os processos estão aperfeiçoando. Aqui tem poupa-tempo? Tem poupa-tempo aqui na cidade? É aquele lugar que você vai e o cidadão resolve tudo ali? O UAI, vocês são muito criativos. Chama UAI e o outro chama trem, é isso? Então, o UAI é isso, olha só, né? Você vai, eu tirei o passaporte esses dias agora, eu fui lá na internet, né? Preenchi os formulários lá, depois 15 dias, paguei a taxa, 15 dias depois lá, eu fui lá e peguei o passaporte. Imagine que quer tirar o passaporte há 5 anos, 10 anos atrás. Então, de novo, né, é esse Estado crescendo e organizando, racionalizando, e ao mesmo tempo essa busca, essa tentativa, né, de separar o que é público e privado. E aí entra a grande dificuldade da nossa tradição brasileira, né? Seja pelo período colonial, seja pelo período imperial, que as duas coisas se misturavam, né? E que
fez o Dom Pedro I com a primeira Constituição do parlamento que ele criou? O que ele fez naquela primeira Constituição? Rasgou. Ele rasgou, olha só como que ele podia. E não só dissolveu o parlamento. Né? Então, olha a mistura que se tem ali entre esses dois mundos. Né? E aí, né, essa história se repete. Mas essa tentativa de organizar uma gestão pública, uma administração, é conseguir superar esse patrimonialismo, e ele vai nos detalhes, nas minúcias, né? No sentido da apropriação de qualquer bem público que ele é público, o nome está dizendo. Mas o parlamentar, o executivo, o burocrata se sente no direito de usar aquele espaço, né? Outro dia eu chamei a atenção, eu trabalho numa escola do governo federal e a gente contrata muitos servidores públicos para serem professores nossos, né? Mas esse professor, quando ele está contratado, ele tem outra relação com a gente, né? De contratado. E ele tem as suas atribuições lá no seu órgão. E aí eu estava começando a conversar com uma professora que nunca tinha dado aula para nós, e ela estava usando a secretária dela, que é do ambiente dela, para agendar a reunião com a gente. Eu falei, professora, a nossa relação agora é fora do ambiente de trabalho. Por favor, não use sua secretária para agendar a reunião conosco aqui na escola. Levou um susto. Mas olha só, uma minúcia como essa, né, que ela representa essa tão coisa difícil que nós temos na nossa tradição de separar o que é público e o que é privado. E a gente mistura o tempo todo, e aí vai o uso do carro, o uso do telefone, o uso de tudo nesse sentido, né? E o objetivo com isso era organizar a separação do Estado, né? Para tanto, nós precisamos de normas, regulamentos, nós precisamos de hierarquia, nós precisamos de impessoalidade, no sentido de que o Estado é impessoal, né? E aí a gente tem experiência, né, que dá para contar, mas não tem muito mais tempo, né, no sentido de que eu já fui chefe de um amigo e eu descobri um processo, uma denúncia sobre ele. E eu tive que abrir um processo contra ele. Por quê? Porque nesse momento eu não sou um amigo dele, eu sou o Estado. E se eu não abro o processo, eu estou, como é o termo da lei, procrastinando. Procrastinando. Eu posso ser punido a partir daquele momento, porque eu tomei conhecimento. Então isso é a impessoalidade que está aí, a neutralidade e tudo isso, né? Para isso vai ter toda a forma de organização do Estado, e isso vai organizar esse jeito que vocês vão encontrar, né? O planejamento, os controles, né? A gestão de recursos humanos, o controle de legalidade, que isso a administração pública avançou muito. É impressionante que nós somos muito críticos a nós mesmos, não somos? Ao Estado brasileiro, à gestão das prefeituras, à gestão dos estados, à gestão do governo federal. Mas, onde eu também trabalho com os nossos países vizinhos e com a África. Agora, em julho mesmo, eu fico uma semana na África, dando um curso num país chamado Príncipe lá. Vocês não têm ideia o que é isso aqui de organização da administração pública nesses países. Muitos não têm concursos públicos. Essa ilha de Príncipe, na África, principalmente, são quase todos primos. E a gestão é príncipe, né? A gestão é entre família o tempo todo misturado. Então, devemos ser críticos muito ao nosso formato. Nós temos muito para avançar. Concurso público, como nós temos aqui, não é a realidade do mundo inteiro. Tem suas desvantagens do concurso público, mas tem suas vantagens enormemente também. Portanto, né, isso tinha uma pessoa querendo falar. Só uma palavra que o senhor usou, né? Procrastinando, é prevaricando. O termo não é procrastinando, é prevaricando. Prevaricando. E pode procrastinar também de não fazer, de adiar, né? E chegando ao tópico 4, a última parte, é a parte
parte mais que eu gosto, é a aula que eu sempre dou, é a minha disciplina na universidade. Esse Estado que nós temos nesse momento é um Estado que se organiza e se relaciona com a sociedade através das políticas públicas. Política pública hoje, se nós consultarmos qualquer cidadão nesse país, eles vão saber pelo menos que existe essa palavra. O usuário do Bolsa Família, o usuário do Vale Transporte, porque isso ganhou todo. Mas isso é novo. O Estado não se organizava dessa forma há muito tempo atrás. Então eu vou marcar um pouquinho a Segunda Guerra Mundial, onde você tem um questionamento. Já tínhamos tido a Primeira Guerra Mundial no início do século XX. E aí chegamos em 40 e até 45 uma nova guerra mundial. E isso se questiona enquanto civilidade, enquanto civilização, como é que nós somos capazes de construir tantas atrocidades de novo. Foi cruel essa guerra, E ao mesmo tempo, essa guerra marca, portanto, uma forma de organização mais parecida conosco, tanto de organização e de polarização entre esquerda e direita, capitalismo gera essa divisão entre esquerda e direita, porque já tinha tido a Revolução Russa, lá o colega fez referência à Revolução Chinesa, Revolução Cubana, lá no finalzinho, mais para frente um pouco, e portanto nós temos os blocos divididos nesse momento. Portanto, não era mais possível nós convivermos com as sociedades baseadas principalmente no início do capitalismo inglês. Por quê? Porque as pessoas não aceitavam mais só aquilo. E ao mesmo tempo o comunismo mostrava para o capitalismo que não dava para ser só daquele jeito, retirar o máximo das pessoas. As pessoas não tinham quantidade de horas para trabalhar, não tinha plano de saúde, não tinha saúde pública, o trabalho infantil não era proibido, o trabalho da mulher não tinha regulação, tinha que trabalhar durante a gravidez, tinha que trabalhar depois do parto. Assiste um filme que chama As Sufragistas, que mostra muito isso na Inglaterra, e imagina quando? 1920 mais ou menos. Quem assiste aquele filme pensa que é na Idade Média. Não, nós estamos falando de 100 anos atrás, naquele período. Portanto, esse é um marco, que vai se cristalizando uma forma que nós chamamos de estado de bem-estar social, que é um estado que tem que ser um estado provedor. E aí não basta mais ele garantir leis trabalhistas, a nossa lei trabalhista é de 1930 e pouco, lá do CLT do Getúlio, mas não garantia saúde, não garantia outros bens públicos. Claro que a Europa vai avançar muito mais fortemente na garantia desse estado de bem-estar social. Nós temos dificuldade e nós vamos só consolidar isso na Constituição de 88. A Constituição de 88, o mundo inteiro já estava revendo que porque o Estado não conseguia garantir o estado do bem-estar social, mas nós, depois de tudo que nós passamos, a história de pobreza, a inflação, tudo isso, nós chegamos na Constituição de 88 e consolidamos isso na visão nós queríamos o estado de bem-estar social. Queríamos seguro-desemprego, queríamos licença maternidade, queríamos sistema único de saúde para todos, educação, que é esse modelo que nós temos, a previdência que nós temos nesse momento e tudo isso. Professor, que nós possamos, você está falando do bem-estar social, que possamos o próximo ser límpido. Gostaria que todos nós fôssemos límpidos, professor. Tudo que é límpido? Límpido. Estou querendo que você me pergunte, obrigado. Queria que alguém me perguntasse. Que venhamos usar legalidade, impessoalidade, moralidade, sejamos próximos, todos próximos, aqui do próximo, porque assim o Brasil e o mundo vai vir para cá, para Minas, e o próximo é diferente, é o pessoal que limpa mesmo. Muito obrigado, professor.
Portanto, chegando nesse modelo de Estado, já não tem nada mais a ver com 200 anos atrás. Né? Não tem nada a ver mais com a Inglaterra naquele momento, nem com a Alemanha no final do século XIX, né? Ou início do século XX, onde se organiza o primeiro sistema de saúde público com o Bismarck. Agora nós chegamos nos anos 88, nos anos 2000, no nosso caso aqui, 90 para cá, né? Onde nós temos diversas entregas organizadas ou cobradas que devem ser entregas para a sociedade. Né? É o estado do bem-estar social visível, né? E aí de que o desempregado tem direito, né? O seguro-desemprego, o que está passando fome, abaixo da linha da pobreza, não tem que ter um seguro, Bolsa Família, ou seja, e que ele vai só crescendo ao longo dos anos mais, enquanto tinha essa perspectiva. Né? Portanto, a administração pública ela vai se organizando, né, para poder, por isso nós vamos ter tantas leis, tantos ministérios, tantas secretarias, né, para poder organizar essas entregas todas para a sociedade. Né? Portanto, isso exige um planejamento, né, no sentido de planejar como as coisas devem ser feitas, ao mesmo tempo como que nós fazemos a gestão disso, tanto dos meios quanto dos fins, né? Porque, né, você tem que entregar esses bens públicos todos à sociedade, exige um aparato. Quantos alunos do ensino público nós temos em Minas Gerais? Eu não tenho ideia, mas é altíssimo. Né? Quantas escolas públicas, postos de saúde nós temos em Minas Gerais? Quem administra tudo isso? É esse. Né? Aí a Constituição vai falar que é do regime colaborativo entre município, Estado e União, a União traçando as diretrizes, né? Vai se retirando cada vez mais da gestão. Né? É difícil hoje. O que a União hoje, né, faz de gestão? O governo federal, as universidades federais, o INSS, a Receita Federal, os institutos federais de educação, né? Mas mudou muito da Constituição para cá. Antes tinha INAMPS e outros serviços todos. Os estados têm os seus serviços públicos também e os municípios são os grandes provedores e fornecedores desses fins da política aí, né? E é importante, e para ir fechando, de que nós temos muitos tipos de políticas públicas. O Estado é cobrado, né, de dar resposta a vários tipos. Um exemplo, né, de imposto. Né? Vamos pegar um imposto municipal, IPTU. Né, que o município gerencia isso. Ele tem que arrecadar e tem que fornecer serviços em retorno àquilo. Né? Mas aí um prefeito chega e junto com consegue aprovar lá uma mudança na cobrança do IPTU. Né? Vamos taxar os bairros mais ricos, aumentar o IPTU dos bairros mais ricos para a gente conseguir reduzir o IPTU nas pessoas que têm mais de 60 anos de idade, que são pobres ou mesmo nas localidades mais carentes. Né? É um tipo de política, né? Isso nós chamamos de política redistributiva. Por que redistributiva? Porque está tirando de uns para dar para outro. Né? Ou política Robin Hood, né? Tira dos ricos para dar para o pobre. Política dificílima de fazer, né? Porque ela é muito conflituosa. Então, no processo de discussão das leis, das políticas, nessa complexidade que nós estamos hoje, é bom a gente ter clareza o que é que nós estamos discutindo. Olha, nós vamos discutir agora regimento da Assembleia Legislativa, se pode ou não usar a medida provisória, qual é o prazo de aprovação disso e tudo isso. Tem a mesma natureza de discutir uma mudança de pagamento de imposto? Completamente diferente. Essa mudança de regimento, de regras, de procedimentos, vão mexer no sistema eleitoral, vão mexer no sistema de partidos e tudo isso. Né? Eu estou falando de uma política constitutiva, de regras de procedimentos, e que tem uma natureza completamente diferente de eu discutir o que é distributivo, o que é redistributivo, o que é regulatório.
né? O regulatório nós estamos vendo crescer muito no país. Desde os anos 90, nós vimos crescer as agências reguladoras. Né? E aí vocês podem questionar, para que criar mais uma burocracia para regular um determinado bem público? Quem tem plano de saúde sabe bem o que isso significa. Você, com plano de saúde, brigar contra o dono de um plano de saúde antes de existir uma agência reguladora e agora após uma agência reguladora. Por quê? Qual é o papel dessa agência reguladora ou desse papel regulador do Estado? Mediar a relação. Interferir. Por quê? Porque o usuário, ele não tem o mesmo poder, né, a capacidade de participar e de interferir contra o interesse do privado, dono do plano de saúde. Então, nesse caso, o papel regulador do Estado é aumentar o poder desses indivíduos. No caso, o nosso Código do Consumidor, por exemplo, é fortíssimo nisso, porque nós estamos isolados, nós não temos capacidade de organização, então o Estado traz essa. Então, nós temos que identificar claramente, e aí no processo legislativo, no dia a dia de vocês, é bom vocês sempre terem natureza de o que é que nós estamos discutindo. O que isso vai exigir de mim? Eu estou discutindo agora uma política redistributiva, aí, por favor, se for uma política redistributiva, nunca falte de uma sessão dessa. Falte da sessão de discutir regras de regimento. Essa você pode faltar à vontade, mais ou menos, mas eu só estou como relativizando as duas coisas aí. Mas se você tiver que discutir nessa perspectiva de que bem público nós queremos entregar, nós vamos discutir salário de professores, salário mínimo base de professores, e aí os parlamentares não estão presentes. Né? Aí você está consolidando no dia a dia exatamente essa reflexão que nós fizemos de que não tem importância essas questões. Nós vamos discutir recurso para o SUS, da mesma forma. Não é importante, eu não vou lá na plenária, né, eu não dou nem quórum para aquilo, eu não sei nem o que está discutindo. Né? Aí realmente o papel dentro do Estado ele vai complicado. Enfim, esses são os tipos, né, que tem uma dinâmica dessas discussões, né, que ela contribui, né, ela acontece de forma diferenciada. Por exemplo, esse ano, a partir de setembro principalmente, nós vamos entrar num processo de agenda muito forte. Por quê? Porque as declarações dos candidatos, dos presidenciáveis, né, dos candidatos à presidência, as declarações dos governadores, dos candidatos a governadores, geram compromissos para janeiro de 2019. Né? É um processo de formação de agenda muito forte. Né? E ele vai ser cobrado logo em seguida. A Dilma, por exemplo, ela foi muito cobrada na campanha dela, num determinado momento, por conta do crack. Não sei se vocês lembram desse momento. Imediatamente, quando ela assumiu, ela teve que criar um programa de combate ao crack. Porque ela não tinha, né, como voltar atrás naquele discurso, a Marina foi muito incisiva com ele. Então, isso é um momento de geração de agenda. O processo de elaboração, né, é um processo principalmente de vocês, parlamentares, são os mais responsáveis. Claro que o Executivo no Brasil tem muita interferência nesse processo, porque nós somos um tipo de organização aí que o Executivo participa principalmente através das medidas provisórias. Não sei se em Minas Gerais existe medida provisória na previsão da Constituição Estadual, existe, né? O projeto de lei de emergência, de urgência, né? E o veto. Né? Então o Executivo participa fortemente do processo legislativo com esses três instrumentos, né? Que submete, que coloca o parlamento de goela abaixo à vontade do tempo, à vontade que temos do Executivo. Mas a coisa mais rica da política está na mão do parlamento, que é esse processo que nós chamamos da elaboração da política, e aí sim, né, por isso que o espaço primeiro disso, no caso do federal, é o espaço dos deputados federais e não é o Senado. Né? O Senado, ele representa
as unidades federadas, mas eles não representam o povo. Então, a primeira casa principal, por isso que o substituto do presidente da República não é o presidente do Senado. Vocês sabiam disso? É o presidente da Câmara. Por quê? Porque ele tem voto de povo, né? O do senador tem voto das suas unidades federadas que ele representa para manter o equilíbrio entre nós todos. E aí a implementação, o executivo participa fortemente da implementação, né? E a avaliação, nós participamos do executivo, mas, de novo, o parlamento tem um papel importantíssimo que às vezes ele renega. Enquanto o deputado sabe ler o relatório do Tribunal de Contas, pega aquele relatório para ler, pede para um assessor teu interpretar aquilo para ver se ele tem importância mesmo. E o Tribunal de Contas da União, então, nem se fala, dos deputados federais. É um dos órgãos mais competentes dentro da administração pública federal, é o Tribunal de Contas. É o maior salário, por exemplo, da minha carreira, a carreira do TCU seria melhor ainda, né? Técnicos muito bem formados, eles têm informações, eles têm tudo, né? Produzem relatórios brilhantes e os parlamentares não se dedicam para ler muitas vezes os seus resultados, que é a forma de fazer o controle e avaliação da política. Acho que acabou? Acaba assim? E finalmente, então, chegando a esse momento, né, esse ponto, né, de onde nós partimos do Estado, né, que foi se organizando, mas chegamos nessa complexidade que é hoje a vida em sociedade, a vida dentro das organizações e esse Estado, né, que tem que organizar tudo isso e ao mesmo tempo age com tanta ineficiência. Né? O que é que ele entrega para essa sociedade e o quanto ele custa, né, em termos de manutenção disso tudo para organizar a vida em sociedade e contribuir para o aumento da cidadania. Fala, senhor, por favor. Alguém mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ah lá. Obrigado. Excelente explanação. Estou falando com o meu amigo pastor aqui. O senhor acha que o Brasil vai ganhar a Copa? Olha, esse é um palpite que eu não dou porque eu não sei nada de futebol, viu? Eu quero agradecer o Prós por ter me convidado, aí na pessoa do Felipe e do Caio e toda a equipe lá da Nacional, né? E para mim também é uma oportunidade de estar com vocês e espero que vocês pensem e reflitam um pouco sobre essas coisas quando estiverem no exercício do seu mandato. Os meninos...